Oi, galerinha, meu nome é Amanda, tenho 18 anos e sou de Vespasiano, Minas Gerais. E o nome deste canal é Evangelizando com Amor. Mas antes de começar, antes de eu falar o tema, eu queria te falar o porquê deste canal. O que deu de eu estar aqui agora na frente da câmera com vergonha falando para vocês. Este canal foi mais um chamado de Deus. Eu sou uma pessoa que gosta muito de redes sociais e curto muito vídeos no YouTube, eu vejo muito pregações. E eu fui me sentindo muito forte em evangelizar através das redes sociais. E eu fui falando, meu Deus, mas qual o tema, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Mas o Senhor foi me colocando muito forte no meu coração, né? Que é evangelizando com amor. Por isso que o nome é Evangelizando com Amor. E hoje o tema vai falar sobre o chamado dele na nossa vida, né? Qual é o chamado de Deus para você hoje? E o que eu quero transmitir nesse vídeo é que você possa conhecer a misericórdia de Deus, que você possa conhecer a vontade de Deus na sua vida, né? E o que eu quero transmitir, galera, é porque se eu tive uma experiência com Deus, se eu tive uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, com o amor de Deus, eu como cristão e como chamado que Deus me fez, evangelizar este amor. É evangelizar que Deus nos chama cada dia, cada hora, cada segundo. Entendeu? Que Ele nos chama Ele nos chama pelo nome. Ele chama você cada dia pelo teu nome. Basta a gente abrir o nosso coração e escutar a voz de Deus. Mas então, sem muita conversa, e vamos lá. O que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é um plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal e há chamados de Deus individuais. Todos precisamos atender ao chamado de Deus. Um chamado que é uma vocação ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossas vidas. Todos somos chamados a adorar a Deus e, enquanto estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. Nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Somente quando atendemos ao chamado de Deus e nos voltamos para Ele, arrependendo de nossos pecados, encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Então, quando a gente tem um relacionamento com Deus, quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente vai na igreja todos os dias, quando a gente é fiel à igreja, a gente consegue escutar a voz de Deus. Mas quando a gente não tem uma vida digna, quando a gente não dá ouvidos à palavra de Deus, o que Deus quer nos dizer, a gente não consegue escutar a voz de Deus. E muitas das vezes, quando a gente escuta a voz de Deus, a gente se arrepende de nossos pecados. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para ser adoradores dele, adoradores da cruz. Deus nos chama, gente, para a gente ser uma pessoa toda dele. Se Ele me chamou, é porque Ele quer que eu siga Ele. E se Deus te chama hoje, que seja uma orientação, que seja uma vocação, é porque Deus Ele te quer. É porque Deus Ele quer viver, Ele quer que você vive somente para Ele. Porque se Deus te chamar e você escutar esse chamado de Deus, o mundo não vai te satisfazer. A mesma coisa, quando eu escutei o chamado de Deus na minha vida, as coisas que eu fazia no mundo não me satisfaz, porque eu encontrei aquele que me salva, eu encontrei aquele que eu amo. Eu tive uma experiência com o amor dele. E se hoje você tem um chamado, você se sente chamado a fazer algo, que seja para evangelizar, vai, porque é Deus te chamando. Mas a gente também não pode se confundir com o chamado de Deus, porque tem chamado de Deus e chamado humano, chamado de como posso explicar? Sim, nem todo chamado vem de Deus. Às vezes a gente confunde o chamado de Deus com as nossas vontades. Porque às vezes a gente quer as nossas vontades, mas a gente não escuta a voz de Deus para saber se é a vontade dele, né? Então a gente também tem que diferenciar qual é o chamado de Deus e qual é o chamado humano, qual é o chamado das nossas vontades. E eu queria deixar 3 dicas para vocês. Uma dica que você pode saber se é o chamado de Deus e se não é. A primeira dica é buscar a Deus.
Você precisa buscar a Deus na Bíblia, você precisa buscar a Deus na sua oração diária. Você precisa ter uma intimidade com Deus, porque é na intimidade, é na oração que Deus vai te revelar qual é a vontade dele na sua vida, qual é o chamado que ele tem para você. Às vezes você tem um chamado até de ser padre, de ser freira, não sei. Mas você não consegue escutar a voz de Deus porque você não tem essa vida de oração. Você não tem você não tem aquela intimidade de dizer, Senhor, fale comigo. Você não consegue pegar uma Bíblia para ler, porque Deus também revela muito na Bíblia. Você precisa buscar a Deus, que seja todos os dias, toda hora. Que seja de manhã, você pode estar acabado de acordar, não estava nem querendo nem ir. Mas fala, Senhor, aqui estou. Me revela qual é a tua vontade na minha vida. O que o Senhor quer de mim nesse dia, ou nesta noite, ou não nos importa. Mas tenha uma intimidade com Deus, porque na intimidade, na oração, que Deus te revela qual é a vontade dele na sua vida. Segunda dica. Quais são os seus melhores dons? Gente, os dons, ele também nos revela qual é a vontade de Deus. Nos revela o chamado de Deus. Você tem um dom de servir, provavelmente irá trabalhar na área social. Você tem um dom de falar, se envolve nas escolas bíblicas, nas pregações. Você tem um dom de escrever, escreva para a glória de Deus. Fique atento aos seus dons. Você tem que prestar muita atenção nos seus dons. Eu tenho um dom de dançar. É um chamado de Deus. O seu dom é o chamado de Deus. Eu tenho um dom de cantar. Então vai e cante, porque é o chamado de Deus. Terceira dica. Olha as suas indignações. O que te deixa indignado? Jovens e adolescentes sem Deus. Você fica louco de tristeza quando você vê um Rock in Rio. Aquela quantidade de jovens se perdendo, bebendo, se drogando, se prostituindo, te entristece? Ou seja, se sua indignação é essa, o seu chamado é isso. Então, se é isso que te deixa indignado, você tem o dever, você tem o chamado de evangelizar esses jovens, de dizer para eles o amor de Deus. Porque esse vai ser o chamado de Deus na sua vida. Se você vê um jovem ali perdido lá se fumando, e você tá ficando indignado, você tá vendo se perdendo. Então é o chamado de Deus você ir lá e conversar com esse jovem, evangelizando o amor de Deus. Então, galera, eu quero terminar te fazendo uma grande pergunta. Qual é a sua indignação? Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa, que Deus tenha falado com você. E eu te peço que você abra o seu coração para escutar a voz de Deus, para escutar, para saber a vontade de Deus na sua vida. E hoje eu vou te pedir para você deixar seu like, compartilhar com seus amigos, porque às vezes seus amigos estão lá perdidos, sem saber qual é o chamado de Deus. E eu te peço para você também comentar, #bora evangelizar, galera. Um beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meu lugar é o céu.